Fala pessoal, duas informações importantes que eu venho trazer neste momento para vocês em relação ao Internacional, com ligação direta ao Internacional envolvendo duas competições, tá bom? Depois eu vou voltar no Top 5, trazendo os principais destaques do dia do Internacional. Tem a nossa live à noite ainda, mas agora eu trago duas informações importantes. A primeira, um comunicado da Conmebol hoje, importante em relação à situação financeira dos clubes. E eu quero explicar para vocês exatamente o que acontece. Um clube de futebol, quando entra na fase de grupos da Libertadores da América, ele garante de antemão 3 milhões de dólares de pagamento por parte da Conmebol, provinda de televisionamento, patrocinadores e tal. 3 milhões de dólares, mas não é automático. Começou a fase de grupos, o time recebe 3 milhões de dólares. A divisão que a Conmebol estabelece para os clubes é a seguinte: a cada jogo que o clube faz em casa, e são 3 jogos que cada clube faz em casa na fase de grupos da Libertadores da América, ela paga 1 milhão de dólares. No dia seguinte, jogou em casa, no dia seguinte tu recebe 1 milhão de dólares. Todos os clubes tinham realizado uma partida em casa na Libertadores da América, ou praticamente todos, até não sei, no caso do Inter e do Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, um jogo em casa cada um, correto? Pois é, 1 milhão de dólares recebidos. Só que ainda tem 2 jogos. No caso do Internacional específico, 2 jogos. 2 milhões de dólares para receber desta fase de grupos da Libertadores da América. Valor que estava congelado, valor que estava parado, que fazia muita falta neste momento, porque já se teria jogado esses 2 jogos. Pois bem, a Conmebol neste comunicado anuncia que ela está dando a possibilidade aos clubes de anteciparem 60% do valor deste montante restante que ainda tinha que ser pago na primeira fase, ou melhor, na fase de grupos da Libertadores da América. Ou seja, 2 milhões de dólares é o que o Inter ainda tinha a receber nessa fase de grupos, pode antecipar 60%, dá 1,2 milhões de dólares, nós estamos falando de 6 milhões de reais, mais ou menos isso. 6 milhões de reais, que neste momento, com a dificuldade que se passa, sem arrecadação, sem muita coisa importante de receita, esses 6 milhões de dólares garantem botar a folha em dia neste momento. O Internacional tem, a partir da próxima semana, o recebimento das mensalidades de sócios do Internacional, né? E a gente espera, e vai poder fazer um apanhado na semana que vem, que não se perca muito. A gente sabe que alguma coisa vai acontecer de prejuízo de sócio que vai deixar de pagar, que não tem condições, que está passando por dificuldade nesse momento com essa parada, mas se espera que a grande maioria dos sócios sigam pagando. Então o Internacional pega esses 6 milhões, pega o valor dos sócios e coloca em dia, especialmente a questão que envolve salários. Especialmente para ter a folha em dia. E aí depois, no próximo mês, aí a gente vai ver a dificuldade, quanto tempo vai demorar para voltar, e pelo menos um tempo significativo aí deve acontecer para retornar. Mas neste momento, esses 6 milhões de dólares de adiantamento por parte da Conmebol acaba sendo muito importante. Depois ficam ainda 800 mil dólares para receber, né? Que vai receber 400 mil dólares no próximo jogo contra o América em casa e depois mais 400 mil dólares contra o Grêmio em casa, que são os 2 jogos restantes que o Inter ainda tem na Libertadores da América nesta fase de grupos. A outra informação importante para vocês em relação ao Campeonato Gaúcho. Havia uma parada com tempo previsto. E a gente sabia que era uma bobagem porque não se tem nenhuma ideia de quando vai voltar. Assim como é uma bobagem a Libertadores, a Conmebol ter marcado para o começo de maio a volta da Libertadores. Ninguém sabe quando vai voltar. Então, hoje, oficialmente, a Federação Gaúcha de Futebol anuncia que o Campeonato Gaúcho está parado por tempo indeterminado. Essa é a única informação. Não tem data para voltar. E dos bastidores eu trago para vocês a informação. Eu quero sublinhar algumas coisas importantes. Nós tratamos como algo perene, algo lógico até, que o Caxias fosse declarado campeão gaúcho, como se fosse fácil. Nós estávamos errados, não é assim que funciona. Estávamos errados, não é assim que funciona. Ninguém quer, neste momento, declarar um campeão antecipado. Os clubes querem jogar o restante do Campeonato Gaúcho. E a Federação Gaúcha quer que se jogue o restante dos jogos do Campeonato Gaúcho. Então nós estamos falando de uma briga pelo título. É importante, sim, mas pela grana. A dupla Grenal também quer jogar para complementar o valor a ser recebido por televisionamento tratado e que não receberia se o campeonato não continuasse. Também pela briga do título. Mas declarar o Caxias antecipadamente campeão gaúcho pode até acontecer, mas não é algo tão fácil como em determinado momento a gente acabou colocando. Sobre retorno das competições, já que eu estou falando de gauchão e de Libertadores da América, repito que não tem previsão, mas vamos fazer uma leitura muito por cima, assim, vamos fazer uma leitura por cima. Existe aí uma vertente importante que quer
que as coisas voltem ao normal, que o comércio reabra, né? Por completo. Quem sabe aconteça ainda em abril, acho difícil, mas quem sabe aconteça em abril. Mas o comércio reabrir não significa que vão liberar aglomeração de 40, 50 mil pessoas em seguida. Isso vai demorar, pelo menos, olha, com muito otimismo, 3 meses. Volto no Top 5.